Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guerra, eu sou estudante de nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje eu, a Gabi, a Ana Clara e a Dani, a gente queria falar um pouquinho sobre economia e propaganda e o impacto da publicidade nutricional nas escolhas dos alimentos. Bom, primeiramente, queria destacar que vão ter vários fatores que vão fazer a gente escolher determinado alimento ou determinado tipo de padrão alimentar. Então a gente vai ter fatores emocionais, fatores sociais, fatores culturais e fatores nutricionais que vão fazer a gente escolher determinado alimento ou tipo de alimentação. E é justamente com esses fatores que a publicidade nutricional atua e muda eles a fim da gente escolher determinado tipo de alimento. Então ela é uma estratégia de comunicação que vai influenciar nós, consumidores, diretamente e as nossas escolhas alimentares. E ela vai acabar moldando o nosso comportamento alimentar e exaltando alguns produtos, algumas marcas e alguns valores associados à alimentação. E essa ferramenta da publicidade nutricional, ela é muito poderosa, porque a influência nunca vai ser neutra. Então ela pode ter a influência de fazer os consumidores priorizarem alimentos mais saudáveis, menos densos em calorias, ou podem influenciar os consumidores a procurarem alimentos de maior densidade calórica, alimentos com mais gorduras saturadas, mais ultraprocessados. Tudo vai depender da marca e de como a propaganda ela vai se dar. Então, não necessariamente ela é uma ferramenta boa ou ruim, porém, ela vai conseguir moldar os hábitos alimentares daquela população que está vendo aquelas propagandas, como a gente vai falar mais um pouquinho a seguir do vídeo. E sim, a publicidade nutricional ela pode promover más escolhas alimentares, mas ela também é um veículo muito importante para conscientizar a população de quais os benefícios e consequências de você ter uma alimentação saudável e adequada. Oi pessoal, aqui é a Gabi. Eu vou dar continuidade ao nosso tema falando um pouquinho sobre propagandas e rótulos. Bom, é importante a gente destacar que a publicidade e o marketing utilizam de várias estratégias para conquistar o consumidor, que aqui nós estamos elencando as principais relacionadas ao nosso mundo da alimentação e da nutrição. Destacamos 3 pontos. O primeiro é a relação entre brinquedos e alimentação. Todos nós sabemos que o público infantil é muito fácil de se conquistar com coisas chamativas. O McDonald's não ficou de fora. Eles possuem a questão do McLanche Feliz, que nada mais é do que a associação de um produto do McDonald's com brinquedos de vários personagens. Então, a criança ela vai querer ir para o fast food, para o restaurante, muito mais por causa do brinquedo do que pelo lanche. Aqui trouxemos de exemplo a questão da Disney 100 anos em collab com o McDonald's. O segundo tópico é elencar cheiros e associações. Trouxemos de exemplo também uma propaganda do McDonald's na Holanda, chamada de Smells Like McDonald's, que nada mais era do que o fato do McDonald's colocar uma caixa no meio da rua com seus produtos, então era uma batata frita, um lanche, e as pessoas curiosas iam lá sentir o cheiro e falavam, nossa, isso tem cheiro de McDonald's. Então isso vai muito mais além do que a pessoa morder o lanche. Já começa com a relação entre todos os sentidos. Em terceiro tópico, a relação entre diet, light e 0 calorias. Bom, o que é um produto diet? É um produto destinado a diabéticos ou hipertensos, em que ocorre a exclusão total de açúcar, gordura ou sódio. O light está mais relacionado com pessoas que preferem ingerir um produto com menor caloria ou reduzido em algum ingrediente, mas é importante a gente destacar que, por lei, é necessário, no mínimo, 25% a menos desses ingredientes ou das calorias. E um produto reduzido em caloria, ocorre, então, uma redução bem significativa das calorias desse produto, né? Normalmente acima dos 25% do tradicional, mas não altera a composição de outro ingrediente. O que acontece é que normalmente essas empresas acabam por estampar essas informações de forma estratégica na tabela nutricional ou na frente, né, na embalagem do produto. Aqui nós trouxemos como exemplo a paçoquita. Como vocês podem ver, a tabela da paçoquita original com o seu valor energético, com os açúcares totais e os açúcares adicionados. Porém, essa mesma marca, Santa Helena, lançou uma paçoquita zero. Só que eles estamparam o zero em letras mais destacadas e maiores, querendo talvez dizer para o consumidor o que o consumidor entende, que é um produto
0 calorias, mas na verdade ele é 0 em adição de açúcares. Então, como a gente pode ver na tabela, existe o valor energético, que não é 0, os açúcares totais, né? E os açúcares adicionados, que aí sim é 0. Então, se a pessoa não presta atenção na tabela nutricional, acaba por se enganar com essas estratégias de relacionar o produto com a informação nutricional. Oi, gente, eu sou a Dani. Eu vou falar um pouco de como as indústrias, as propagandas, elas influenciam na obesidade. E, gente, como a gente já vive uma população mais obesogênica, ou seja, né, que ela possui altos níveis de obesidade, e que essa obesidade também possui algumas doenças atreladas, como a diabetes tipo 2, doença coronariana, infarto, hipertensão, as propagandas, elas entram sendo um grande problema, porque alguns estudos conseguiram demonstrar que a publicidade, ela consegue aumentar o consumo de alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. E isso consegue influenciar negativamente nos hábitos alimentares, principalmente do público infantil, das crianças. E também teve um outro estudo que evidenciou que no Brasil, 96,7% das propagandas envolviam produtos não saudáveis, enquanto só 3,3% envolviam produtos mais nutritivos. E com isso, com essa diferença de número, essa discrepância de número, né, só demonstra o quão forte é o aumento do consumo de alimentos não saudáveis e também a influência mesmo, né, na prevalência de sobrepeso e obesidade infantil. E, gente, essas taxas só reforçam ainda mais que existe uma necessidade de políticas públicas mais rígidas, como algumas que já foram implantadas em países que limitaram o uso da publicidade infantil. Mas também eu acho que é válido destacar que não é só culpa da propaganda, mas também é da forma que ela é colocada, porque ela sempre é colocada de uma maneira mais chamativa, mais atraente, fazendo com que o público pense que precise consumir aquele produto. Por isso que é essencial políticas públicas que evidenciem propagandas com alimentos mais saudáveis, porque essas tendem a melhorar o padrão de consumo alimentar, principalmente do público infantil, que são as crianças, né? E também existem algumas iniciativas que combinam a educação alimentar e a mídia, e elas conseguem mostrar que é possível sim promover escolhas alimentares mais saudáveis, mas infelizmente, né, essas iniciativas ainda são bem raras. Oi, pessoal, eu sou a Ana e para demonstrar como a alimentação da sociedade é moldada pelas interferências externas, seja em propagandas televisivas, conteúdos na internet ou o que é repassado entre os núcleos de convivência, destacamos como na atualidade o mercado com produtos considerados saudáveis tem aumentado. De acordo com pesquisas, analisaram em períodos semelhantes a previsão de um crescimento anual superior a 7% para o segmento desses alimentos. Essa análise acontece devido à combinação de fatores relacionados ao tema saúde, por exemplo, induzindo mais mudanças nos hábitos de consumo. Pode-se compreender quando as pessoas estão mais informadas sobre as consequências de certos hábitos alimentares e os impactos do consumo excessivo na dieta de açúcares e gorduras saturadas, buscam alternativas para melhorar sua qualidade de vida a curto e longo prazo, uma vez que são divulgadas correlações entre os hábitos alimentares e algumas doenças crônicas não transmissíveis. Então, os consumidores são influenciados a buscar produtos alimentícios que ajudem a prevenir ou controlar essas doenças, favorecendo a escolha por certos alimentos. O grupo conclui a evidente capacidade que grandes empresas do ramo alimentício apresentam em mudar o padrão alimentar das populações por meio das propagandas, as quais atuam através de ações publicitárias, com o objetivo de alavancar as vendas e, consequentemente, os lucros. Assim, proporcionar melhor acesso à informação e estimular a capacidade crítica do consumidor a olhar determinadas publicidades são exemplos de intervenção inicial necessária, trabalhando para uma dieta balanceada e nutritiva, com a finalidade de expandir oportunidades para diversificar a alimentação dos indivíduos. Em resumo, discutimos brevemente sobre a economia e propaganda, o impacto da publicidade nutricional na escolha dos alimentos. Gostaríamos de agradecer pela atenção de todos e pela oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês. Até mais!